Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Galerinha, nesse vídeo nós vamos discutir a atividade da semana 3 do PET 3 de Matemática, oitavo ano, né? A unidade temática que nós temos, objetivo de conhecimento, as habilidades, os conteúdos relacionados, o nosso tema é a área de figuras planas, depois vocês podem fazer leitura desse texto. Não vou me atentar para não ficar muito longo. E aqui, né, nós temos as principais figuras planas, as quais nós vamos resolver problemas envolvendo o cálculo de área. Então, paralelogramo, como calcular a área do paralelogramo? É multiplicando a medida da base pela altura, né, que é o comprimento pela altura. A área do quadrado, a mesma coisa, você vai multiplicar a medida do comprimento pela altura, né, a largura. A área do retângulo, a mesma coisa, você vai pegar a medida do comprimento e multiplicar pela altura, pela largura, né? E a área do círculo, você vai pegar π vezes o raio ao quadrado. Quem que é o π? É um número irracional que dá aproximadamente 3,14. E o raio é um segmento de reta que une o centro da circunferência até a circunferência. E também o triângulo. Como calcular a área do triângulo? É a medida da base vezes a altura dividido por 2. E o trapézio? O trapézio ele é um quadrilátero que tem dois lados opostos paralelos. Um lado maior e um lado menor. Esse lado maior é chamado de base maior e o lado menor é base menor. Então, como que calcular a área de um trapézio? Você vai pegar a medida das bases e adicionar e multiplicar pela altura e depois dividir por 2. E o losango? Você pega o losango, ele é um quadrilátero que tem duas diagonais. Então, nós temos aqui a diagonal maior, que a gente chama de Dzão, e a diagonal menor, que é o Dzinho. Então, para calcular a área de um losango, basta multiplicar as medidas das diagonais e dividir por 2, porque ele é a metade da área do retângulo. Então, por isso que dividimos por 2. Muito bem. É importante que depois vocês façam a leitura desse texto, né? Vamos lá para o primeiro probleminha aqui, a questão de número 1. A cobertura do telhado de uma casa é formada por duas placas retangulares de mesma medida, ou seja, cada placa tem o formato de um retângulo, tá? Cada placa possui 4 metros de comprimento e 10 metros de altura. Para reformar a cobertura do telhado com telha colonial, necessita-se de 20 peças para cada metro quadrado, ou seja, para cada metro quadrado será necessário utilizar 20 telhas. Quantas telhas, no mínimo, são necessárias para reformar essa cobertura? Ora, como o telhado ele tem duas placas que têm o mesmo formato de um retângulo com a mesma medida, e o comprimento mede 40 e a altura mede 10 metros, eu preciso calcular a área. Então, a área de cada placa vai ser o quê? 40 vezes 10. Isso aqui vai dar 400 metros quadrados. Essa é a área de cada placa. Como são duas placas, pega esse valor e multiplica por 2. 400 vezes 2, né? Isso aqui vai dar 800 metros quadrados. Aí ele está falando que para cada metro quadrado serão necessários utilizar 20 telhas. Como aqui no total são 800 metros quadrados, para descobrir a quantidade de telha, e no mínimo, você vai pegar a área total, que é 800 vezes 20. 800 vezes 20 vai dar 16.000. Então, quantas telhas, no mínimo, são necessárias para reformar a cobertura? Então, no mínimo aqui, 16.000 telhas. Ok? Muito bem. Vamos para o probleminha de número 2. As figuras abaixo estão fora de escala. Calcule a área de cada figura arredondando os resultados para o número inteiro mais próximo. Bom, losango. Como calcular a área do losango? Você vai pegar a medida da diagonal maior, multiplicar pela medida da diagonal menor e dividir por 2. A diagonal maior aqui é 10. Vamos considerar que a diagonal menor aqui seja 2,5, que é a distância de B até D. Então, você vai pegar 10 vezes 2,5 dá 25. Dividido por 2 dá 12,5. Né? 12,5. Como ele quer um valor
natural mais próximo, então está aqui mais próximo de 13, porque a casa decimal aqui é 5, quando for a partir de 5 arredonda para mais, então aproximadamente 13. E o triângulo, vamos considerar que ele está falando de cada triângulo aqui, ó, porque na verdade o losango tem vários triângulos, se a gente analisar aqui tem 4 triângulos congruentes, iguais. Então, como ele quer a área de cada triângulo, vamos considerar que é cada triângulo menor aqui, como a área total aqui é 12,5, basta você pegar 12,5 e dividir por 4. 12,5 dividido por 4, isso aqui vai dar 3,125. Como ele quer o valor aproximado, a primeira casa decimal aqui é 1, então arredonda para 3. Aproximadamente 3 centímetros quadrados. Na letra B, a área do retângulo. O que é o retângulo? É essa figura aqui, rosa salmão, né? Então, como calcular a área do retângulo? A medida do comprimento multiplicada pela altura. A medida do comprimento aqui vai ser 10, a altura vai ser 6. Ó. 10 vezes 6 vai dar 60 centímetros quadrados. E a área do paralelogramo? Paralelogramo é a figura azul aqui. Ó. Como calcular a área do paralelogramo? Paralelogramo, medida do comprimento multiplicada pela altura. O comprimento aqui é 10 e a altura é 4. 10 vezes 4, ou 4 vezes 10, vai dar 40 centímetros quadrados. E o trapézio? O trapézio é esta figura verde. Como calcular a área do trapézio? É a medida da diagonal maior, da base maior, mais a base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. A base maior aqui é 12, a base menor vai ser 6, ó. 12 mais 6, 18, a altura é 3. Ó. 18 vezes 3 dá 54. Dividido por 2 vai dar 27. E os círculos aqui? Ele está falando para a gente considerar o π valendo 3,14. Como que calcula a área do círculo? A área do círculo é o quê? É π. Opa, apagando aqui. Como que calcula a área do círculo ou da circunferência? Apaga, meu filho. A área da circunferência é o que? É π, a medida de π vezes o raio ao quadrado. O π a gente considera 3,14, que ele está pedindo para utilizar 3,14. Então, como ele quer a área do C1, vamos considerar que esse 10 aqui seja o raio. Então, vai ficar 3,14 vezes 10 elevado ao quadrado. Primeiro tem que resolver a potência. Né? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 100 vezes 3,14 dá 314. Como é a metade da circunferência, divide por 2. 314 dividido por 2 vai dar 157 centímetros quadrados. A área da figura 2 aqui, que é o C2, ó, vamos considerar que esse 6 aqui seja o raio, porque ele não está especificando se é o raio ou se é o diâmetro. Vamos considerar que é o raio. Então vai ficar o quê? 3,14 vezes 6 ao quadrado. Primeiro resolve a potência. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Aí você vai pegar 36 vezes 3,14, isso vai dar 113,04. Como é a metade da circunferência, divide por 2. 113,04 dividido por 2 dá 56,52. Como ele quer um valor próximo aqui do inteiro, como a primeira casa decimal aqui é 5, arredonda para mais, então aproximadamente 57 centímetros quadrados. E a área do C3 aqui? Bom, vamos pensar o seguinte. O C3 é tudo isso aqui, ó. É a semicircunferência inteira, ó. É a semicircunferência inteira. Então, esse pedaço mais isso aqui, ó. Como a semicircunferência aqui, vamos considerar que o 10 aqui é o raio do C1, então o diâmetro aqui vai ser 20. Então, de A até B vai ser 20, que é o dobro.
O C2 é a mesma coisa, vamos considerando que o 6 aqui é o raio, então de B até C é o dobro, vai ser 12. Então de A até C vai ser o quê? 20 mais 12, que vai dar 32. O raio é a metade do diâmetro, esse 32 é o diâmetro, então o raio aqui vai valer 16. Então para calcular a área do C3 aqui, vai ser o quê? Vai ser 3,14, que é o π, vezes 16 elevado ao quadrado, dividido por 2, porque é meia circunferência. Primeiro faz a potência, 16 elevado ao quadrado é 16 vezes 16, que dá 256, certo? Muito bem. Aí você vai pegar 256 vezes 3,14, isso aí vai dar 803,84. 803,84 dividido por 2, isso aí vai dar 401,92. Como ele quer um número inteiro mais próximo, então aqui vai ser aproximadamente, o símbolo de aproximado, tá? 401,92, a primeira casa decimal aqui é maior do que 4, arredonda para mais. Então, aproximadamente 402, né? 401,92, aproximadamente 402 centímetros quadrados. Né? No caso aqui vai ser a área total, né? Que é essa área aqui, ó. Na verdade, essa área total aqui, ó. 401,92, que vai ser aproximadamente 402. Esta área aqui, que é a área do C3, ó, o que é o C3? O C3 nada mais é do que essa parte azul. Então, a área do C3 vai ser o quê? Vai ser a área total menos a área aqui do C1 e a área do C2. Então, vai ser o quê? 401,92 menos 157 menos 56,52. Isso aí vai dar 188,04. Como ele quer o valor mais próximo, aqui vai ser aproximadamente, como a primeira casa decimal é menor do que 5, deixa a parte inteira do jeito que está, 188 centímetros quadrados. E o perímetro? O perímetro é o quê? Como calcula o perímetro? O perímetro é 2 vezes a medida do raio, vezes a medida, 2 vezes π, ou vezes o raio, tanto faz. Vou colocar primeiro π aqui, mas tanto faz. 2 vezes a medida de π, vezes a medida do raio. Então vai ser 2 vezes o π. Ele está pedindo para a gente considerar 3,14. E o raio aqui a gente descobriu que é 16. Então vai ser 2 vezes 3,14, vai dar 6,28. Vezes 16, isso aqui vai dar 1.100, né? 100,48. Como o perímetro aqui é a soma de todos os lados, né? Que não é o comprimento, né? É o comprimento, e na verdade eu falei da área aqui, eu confundi. Então vai ser esse lado aqui, ó. Que vai ser exatamente, aí você vai dividir por 2 aqui, que é a metade da circunferência. Então 100,48 dividido por 2, isso aqui vai dar 50,24, que é só esse contorno aqui. Como ainda tem esse pedaço aqui, que ele quer o perímetro, e aqui é o que? É 20 mais 12, que deu 32, então mais 32 aqui. Então, o comprimento aqui vai dar o que? 50 mais 32 vai dar 82,24. Então, 82,24. O valor mais próximo aqui vai ser, a primeira casa decimal é menor do que 5. Então, arredonda para menos. Aproximadamente 82 centímetros. Ok? Qualquer coisa, vocês podem pausar o vídeo e acompanhar aí a explicação falada. Os cálculos eu fiz mentalmente aqui, falado, porque senão ia ficar muito longo o vídeo. Questão de número 3. Uma mãe comprou um tapete por R$ 120,80 para a vovó colocar em seu quarto, que tem o piso muito frio. O piso do quarto da vovó
possui o formato retangular, que mede, ou seja, o formato de um retângulo, que mede o comprimento é 4,2 ou 4,20 metros, né? E é o lado maior, o lado menor, 3 metros, né? Vovó achou o tapete muito grande para ficar no quarto. Como a vovó é muito criativa, ela comprou 3 rolos de barbantes por R$ 12 cada rolo. Ou seja, então no total ela pagou 36, né? Porque 12 vezes 3 dá 36. Ah, não. E 20 centavos, né? Então ela pagou R$ 36,60. Muito bem. R$ 20,20 cada um para tecer uma linha, um lindo tapete, né? Em crochê no mesmo formato da figura 1, da figura que aparece aqui, que ocupa a metade da área do tapete que a mamãe comprou. Agora responda. Opa, não era para riscar aqui. Agora responda. Vamos subir um pouquinho aqui. Qual a diferença entre a área do piso do quarto da vovó e o do tapete? Então, a área do piso do quarto da vovó vai ser o quê? Como a área do piso da vovó tem o formato de um retângulo, como calcular a área de um retângulo? Comprimento vezes largura. Então, o comprimento é 4,2 vezes a altura, que é 3. Ok? Fazendo essa multiplicação, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 3, 12. Então, vai dar 12,6 metros quadrados, que é a área do piso. A área do tapete, que é da figura aqui, subir só mais um pouquinho. Se você observar, nós temos aqui uma figura central, que é um quadrado, e nós temos 4 semicírculos aqui, ó. Semicírculo vou colocar aqui. Ó, figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. E aqui a figura 5. Bom, a área do tapete toda vai ser o quê? A área da figura 1, da figura 2, da figura 3 e da figura 4. A área da figura 1, 2, 3 e 4 é a mesma, que é um semicírculo. Como calcular a área de um semicírculo? A gente acabou de calcular. Que foi o quê? É π vezes o raio ao quadrado. Considerando o π aqui 3,14, vai ser 3,14 vezes. Como aqui, ó, essa distância aqui é 1,8, então o raio aqui é a metade, que é essa distância aqui, ó. 1,8 dividido por 2 vai dar 0,9 elevado ao quadrado. Certo? Dividido por 2 porque é meia circunferência. 0,9, primeiro faz a potência, 0,9 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 0,81 vezes 3,14 dividido por 2. Ok? Então, 0,9 elevado ao quadrado é 0,9 vezes 0,9, né? Não é 0,9 vezes 2. 0,9 vezes 0,9 dá 0,81 vezes 3,14 dividido por 2. Isso aí vai dar um total de 1,2717. Então, isso aí vai dar um total de 1,2717, né? Porque 0,9 ao quadrado vai dar 0,81 vezes 3,14 dividido esse resultado por 2 vai dar 1,2717. Isso é a área de cada semicírculo aqui. Como são 4 semicírculos, pega esse valor aqui e multiplica por 4. 1,2717 multiplicando por 4, isso aí vai dar um total de 5,0868 metros quadrados. Então, essa vai ser a área dos 4 semicírculos aqui, né? Para completar a área do tapete, está faltando a área do quadradinho aqui do meio. A área do quadradinho aqui do meio vai ser o quê? Vai ser, como é um quadrado, né? Como calcular a área do quadrado?
comprimento vezes largura. O comprimento é 1,8, a largura também é 1,8. Então a área aqui da figura 5 vai ser o quê? 1,8, que é 1,8 vezes 1,8, que é a mesma coisa que 1,8 elevado ao quadrado. Ok? Se eu fizer 1,8 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 3,24 metros quadrados. Então a área do tapete vai ser o que? Vai ser 5, fazendo a soma aqui embaixo. Então a diferença, qual é a diferença entre a área do piso do quarto da vovó e a área do tapete? A área do piso da vovó é 12,6. Quando ele fala a diferença é menos, né? 12,6 menos a área do tapete. A área do tapete vai ser o quê? 5,0868 mais 3,24. Fazendo esse cálculo aí, vai dar 8,3268, que vai ser a área do tapete. Aí 12,6 menos 8,3268, isso aí vai dar 4,732 metros quadrados. Isso aqui vai ser aproximadamente, né, arredondando para o número inteiro mais próximo, como a primeira casa decimal aqui é 7, é maior do que 4, aproximadamente 5 metros quadrados. Ou seja, a diferença entre o quarto da vovó e o tapete aqui é uma diferença de 5 metros. Muita coisa. Muito bem. Letra B. Qual a diferença entre o custo do tapete que a mamãe comprou e os 3 rolos de barbante que a vovó usou para tecer o tapete menor? Bom, a diferença entre o custo do tapete. Subindo um pouquinho aqui, ó. O que fala? O custo do tapete foi de quanto? R$ 120,80. Então vai ser R$ 120,80 menos os 3 rolos. Quanto que ela pagou nos 3 rolos aqui, ó? Olha só, ela comprou 3 rolos no valor de R$ 12,20. Então, se foram 3 rolos, vai ser 12,20 vezes 3, né? 3 vezes 2 é 6, 12 vezes 3, 36. Então, aqui vai dar, ela pagou um total de R$ 36,60. Então, R$ 120,80 menos R$ 36,60. Isso aqui vai dar uma diferença de R$ 84,20. Essa foi a diferença aqui em reais. Certo? Muito bem. Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 4. Observe o polígono ao lado e responda. O polígono é regular? Não. Quando que um polígono é regular? Quando todos os lados têm a mesma medida. E aqui cada lado do triângulo tem medida diferente. Então esse lado aqui mede 20, o outro lado mede 15, o lado de baixo vai medir 25, né? Quer dizer 6 mais 9. Então a resposta é não. Não é regular porque os lados têm medidas diferentes. Qual o nome especial recebe o polígono representado na área 1, que é esse A1 aqui, em relação à medida dos seus lados? Olha só, cada lado aqui tem medida diferente. Então, quando o triângulo tem as medidas dos lados diferentes, ele é nomeado de triângulo escaleno. Triângulo escaleno. Escaleno, isso. E em relação à medida dos ângulos, todos os ângulos também são diferentes, porque os 3 lados são diferentes, os ângulos também. Então, em relação aos os ângulos, eles são diferentes. Porém, tem um ângulo aqui que mede 90 graus, porque aqui forma um ângulo reto. Então, todo triângulo que tem um ângulo interno medido 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo, porque o ângulo de 90 graus ele também é chamado de ângulo reto. Então, daí o nome de retângulo. Então, triângulo
retângulo. Retângulo. Triângulo retângulo. Calcule o perímetro e a área. O perímetro vai ser o quê? A soma dos lados. Então você vai pegar 20 mais 15, esse 12 não aqui que é a altura, não entra na parte do perímetro. Então o perímetro vai ser o quê? Vai ser 20 mais 16 mais 9 mais 15. Fazendo essa somatória toda aí, quanto que dá? Ah, tá, uma pequena observação. Ele quer o perímetro e a área do triângulo 1 e do triângulo 2. Então aqui eu estava fazendo o perímetro todo, não é do triângulo inteiro. Então aqui do triângulo A1, vamos pegar aqui o triângulo A1. O perímetro vai ser o quê? Do A1. Vai ser, olha só, como a altura aqui é 12, então essa altura aqui também vai ser 12. Ó. Então o perímetro vai ser o quê? 12 mais 16, 20 mais 16 mais 12. Isso vai dar 48 centímetros, que é o perímetro. E a área? Ele quer o perímetro e a área. A área é o quê? É a base vezes a altura dividido por 2. A base aqui é 16. A altura é 12. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vou pegar 16 vezes 12 e dividir por 2. 16 vezes 12, 192, dividido por 2, isso aqui vai dar 96 centímetros quadrado, porque é a área. Quadrado, não cubo, quadrado. Quadrado, porque a área tem duas dimensões. Bom, e agora do triângulo A2? Triângulo A2. Triângulo A2, o perímetro. O que é o perímetro? Vai ser a soma dos lados. Então, o lado aqui também, a altura aqui também vai ser 12. Então, vai ser 12 mais 9 mais 15. Ok? 12 mais 9 mais 15 vai dar 16 centímetros. E a área vai ser o quê? Base vezes a altura dividido por 2. A base aqui vai ser 9. A altura vai ser 12. Dividido por 2. Então, vai ser 9 vezes 12 dividido por 2. Aí, 9 vezes 12 dá 108. Dividido por 2 vai dar 54 centímetros quadrados. Agora, ele quer saber na letra C o perímetro e a área total rachurada, que é do triângulo inteiro. Agora sim. Agora, se ele quer saber o perímetro, a área, o perímetro, aqui, o perímetro vai ser o quê? Do triângulo inteiro. Da área rachurada. Ah, tá, que é o A1 mais o 2, que é a área pintada. Então, vai ser 20 mais 16 mais 9 mais 15, que é a soma dos lados, certo? Fazendo essa somatória aí, você vai encontrar o valor do perímetro. E aí, o perímetro todo disso aí vai dar 60 centímetros. E a área, como que calcula a área? A área vai ser o quê? A base vezes a altura dividido por 2. A base aqui vai ser 16 mais 9. Então, vai dar 25 vezes a altura, que é 12 dividido por 2. Então, vai ser 25 vezes 12 dividido por 25 vezes 12 dá 300. Dividido por 2 vai dar 150 centímetros quadrados, que é a área total aqui da figura. Muito bem. Vamos para a questão de número 5, que é a última. É a última questão aqui. Vamos lá.
Questão de número 5. A prefeitura vai oferecer um show para comemorar o aniversário da cidade. E, geralmente, para calcular o espaço mais adequado de quantas pessoas podem participar de evento público, considera-se que 1 metro quadrado é ocupado por 4 pessoas. 4 pessoas. Sabendo que a área do evento era de 4.000 metros quadrados e considerando que a área ficou lotada, ou seja, completamente esgotada, quantas pessoas o espaço destinado ao evento pode comportar? Então você vai pegar a metragem total aqui, que é 4.000 metros quadrados, vezes a quantidade de pessoas que tem por cada metro. Então vai ser 4.000 vezes 4. 4 vezes 4, isso vai dar 16. Então o total aqui vai ser de 16.000 pessoas. E com isso, galera, nós finalizamos aqui a atividade da semana 3 do PET 3 de matemática. Né? Qualquer dúvida, vocês podem estar pausando o vídeo, né? E assistindo quantas vezes forem necessárias. Abraço, cuide-se, bons estudos e até o próximo. Tchau, tchau.